proves, não manuseies, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque se já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém. Então nós temos aqui no capítulo 2, no versículo 13, Paulo trazendo aos Colossenses o ensinamento, a orientação acerca de que eles eram salvos em Cristo Jesus, da onde Cristo os tirou. E quando ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Paulo está chamando a atenção dos colossenses que outrora, antes de eles terem recebido Jesus como Salvador, eles estavam mortos nos pecados. E assim era eu e você. Antes de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estávamos mortos no pecado. Nós recebemos a vida quando recebemos a Jesus como Salvador. Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando recebemos a Jesus como Salvador, Ele nos dá vida. E por isso Paulo diz que: e quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, deu uma nova vida. Então Paulo está trazendo isso à mente dos colossenses que estavam sendo enganados pelos falsos mestres. E Paulo ainda escreve: juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então,
Paulo está relembrando eles que quando eles receberam a Jesus, todos os pecados foram perdoados. E isso tem que estar muito claro na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. Todos os nossos pecados que fizemos antes de receber a Jesus como Salvador, todos foram apagados. E a partir do momento que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito em João 1, 11 e 12, a Bíblia diz, ele veio para o que era seu. E ali eu mostro para você, o mundo. E aí segue o versículo, mas os seus não o receberam, os judeus. E aí segue o versículo, e todos quanto receberam, a igreja. Os gentios que receberam a Jesus, por isso a gente usa a palavra receber a Jesus. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, recebendo a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, os pecados foram todos perdoados, como está escrito aqui, perdoando-vos todas as ofensas. E Paulo traz a memória deles, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nós tínhamos uma cédula que era contra nós. Imagine uma espécie de contrato. Quando nós pecamos, e o nosso pecado, eu falo em Adão, quando Adão pecou, o pecado caiu sobre toda a descendência de Adão, e eu e você somos descendência de Adão, então o pecado veio para toda a humanidade, e a Bíblia diz que assim como por um homem o pecado adentrou Adão, por um homem também o pecado foi perdoado, Jesus Cristo. Então, essa cédula, quando Jesus está ali na cruz do Calvário, crucificado, essa cédula estava ali, colocando assim, o André está devendo. E todos vocês, imagine o nome de todos vocês, estão devendo. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, é o que Paulo está explicando ali para os colossenses. Todos nós tínhamos uma dívida impagável, nós não conseguiríamos pagar com os nossos feitos, com os nossos recursos, com a nossa própria condição de se fazer santo. Nós não conseguiríamos pagar nunca o pecado que estava sobre as nossas vidas. Então, essa cédula que Paulo diz, esse contrato que estava contra nós, quando Jesus morre na cruz, ele diz a palavra tetelestai, ou seja, está consumado. A cédula foi rasgada, nós não devemos mais nada. Satanás perdeu lá na cruz do Calvário, foi a derrota de Satanás. Lá na cruz do Calvário foi a derrota do inferno, porque Jesus morreu e derramou o sangue dele, nos remindo de todos os nossos pecados. Por isso Paulo diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Aleluia! Então, tudo aquilo que Satanás tinha para nos acusar, na cruz do Calvário ficou ali pago a conta, e o preço foi alto, foi o preço do sangue de Jesus, um preço que eu e você não temos como pagar. Eu me lembro de uma vez estar numa certa igreja, o Vitor ainda era criança, hoje está com 26 para 27 anos, quando um pastor pregou que a igreja tinha que pagar pela sua salvação. Eu cutuquei o Vitor e falei, isso é mentira. Quem pagou pela nossa salvação foi Jesus na cruz do Calvário. Você se lembra, Vitor? Então, irmãos, eu não teria nunca como pagar pelos meus pecados. Eu jamais, e nenhum de nós conseguiríamos pagar. Agora, Jesus, que não pecou, ele desceu e encarnou, como um homem viveu, sem pecados, e através da vida dele é que nós somos salvos. Por isso João escreve um dos versículos áureos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi esse louvor que nós acabamos de cantar, esse amor tão grande. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou a mim e a você, que deu o seu Filho unigênito, o único do gênero, não tinha outro. Às vezes é fácil a gente dar uma coisa quando temos duas iguais.
Deus deu o que ele tinha único do gênero. Deus olha para os céus, anjos, arcanjos, querubins, serafim, anjo do Senhor, milhares, miríades de anjos, e ele olha para o filho dele, e esse foi o preço alto, ele entregar o filho dele. Então nós jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ficou cravado ali, sabe aquele carimbo de pago? Como é gostoso ir numa loja, você compra aquilo que você queria tanto, um celular, um móvel, alguma coisa, e a pessoa bate o carimbo assim, pá, pago, assina, pode ir lá e retirar no balcão. E aí você vai lá todo alegre, o negócio está pago. Jesus lá na cruz do Calvário, ele pôs, está pago. Aleluia! E ele assim perdoou os meus pecados e os seus pecados, e ele está trazendo isso para os Colossenses, como ele traz lá, escrevendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. No versículo de número 15, Paulo escreve: e despojando os principados e potestades. Despojando, tirando, desnudando. Nem sempre na Bíblia, quando fala principado, está falando de demônio. Nem sempre na Bíblia, quando fala de potestade, está falando de demônio. Quando se fala de principados e potestades, está se falando de funções, de cargos ocupados. Por exemplo, um presidente, ele é uma potestade. Um governador é um principado. Então, cada um tem a sua função, a sua autoridade. E aqui, como o assunto do contexto são os anjos que deveriam ser adorados, aqui está mostrando que são despojados os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui no caso é Jesus vencendo a morte, é Jesus vencendo o reino maligno das trevas. Então esses principados e potestades apontam, dão a ideia de que Jesus morrendo na cruz, ele triunfou. E o que é triunfar? Por que despojando? Porque dentro da cultura grega, a ideia de quando alguém vence uma guerra, de quem vence um exército contrário, a ideia é que o general de guerra vencedor passa em seu cavalo de maneira triunfante. E que, como é esse triunfo? O exército inimigo tem que se despojar, tem que se despir, ficam nus. E aquele que é o vencedor, ele passa com toda a honra, com uma marcha triunfante. Então, esse é o contexto cultural aonde Paulo está colocando que Jesus, morrendo na cruz, cravando a cédula que era contra nós, despojando os principados e as potestades do mal, os expôs publicamente. Aleluia! Céus, os anjos estavam ali de testemunhas olhando Jesus morrendo na cruz do Calvário. Ali estava Satanás sendo derrotado. Quando Satanás usa a boca de Pedro e Jesus havia dito: eu vou morrer, e Pedro falou: jamais o senhor vai morrer. E Jesus diz ali: para trás de mim, Satanás, porque para isso eu vim. Então, quando Jesus está ali na cruz do Calvário, Satanás está vendo a derrota dele. Quando ele está ali na cruz do Calvário, Satanás e o inferno sabem que estão sendo derrotados. Por isso que tem um louvor, e é importante você e eu ficarmos atentos às letras dos louvores. Há um louvor que diz a letra assim: e quando o inferno pensava que havia vencido, ali o hino está dando uma conotação do Jesus morto na cruz estava sendo derrotado. Mas é o contrário, Jesus morto na cruz é a vitória. Então a letra desse louvor é heresia. E quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos gritaram: Jesus está vivo. Ué, que letra do inferno é essa aí? Do demônio. O Jesus que veio para morrer na cruz, ele morrendo na cruz, era a vitória da humanidade.
era a vitória de Deus sobre o pecado. Então esse louvor é a heresia. Parece bonito, parece algo que o cristão precisa cantar, mas se você usar a Bíblia como filtro, você vai ver que é heresia esse trecho do louvor. Por quê? Porque Satanás, ele tentou Jesus para ele não morrer. E tentou de que maneira? Ele tentou quando ele diz para Jesus: se tu é filho de Deus, ele põe um se, uma condição. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus há 40 dias sem comer e beber. E ele é poderoso para transformar aquelas pedras em pães. Ele foi aquele que ensinou: se você tiver fé, como um grão de mostarda, vai dizer ao monte, vai para o mar, e ele vai. E o que é transformar pedra em pão? Para Jesus? E Jesus disse: está escrito. E aí é que eu me amarro na Bíblia, porque Jesus sempre usou a Bíblia, e eu aprendo com ele. O meu filtro é sempre o que está escrito. Eu preciso me dedicar a aprender no que está escrito, para quando vier as questões a gente falar: na Bíblia está escrito isso. E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui para aprender o que está escrito, porque é isso que faz a diferença na vida de um verdadeiro cristão, é conhecer a palavra de Deus. E Jesus diz: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás parou? Não. Pega Jesus e leva no alto do pináculo do templo. Imagina o templo com uma parte bem alta. Pôs Cristo lá em cima e não amarrou, e não pôs escada, levou no poder que ele tem. E falou: olha, se tu é filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos, eles não vão te deixar tropeçar. O que ele falou parece com um trecho da Bíblia, mas ele deu uma torcida. Como ele é craque em torcer a palavra de Deus. Lá no Éden, Deus falou para Adão e Eva: certamente morrereis, se comer do fruto da árvore. Certamente morrereis. Satanás foi lá e falou assim: certamente não morrereis. Só pôs um não. E acabou com a humanidade debaixo do pecado. Entende? E Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás parou? Não. Ele pega Cristo e leva no alto do monte. Para mim, André, não é doutrina e nem está na Bíblia. A Bíblia só fala que foi no alto do monte. Ou foi o Monte Hermon, que é um monte que tem ali em Israel, ou eu acredito que foi no monte mais alto do mundo. E por acaso eu esqueci o nome dele. Everest. Não, mas lá é frio. Um homem, para ir lá, o Satanás pôs Jesus no alto do pináculo. Para ir em qualquer monte, tem alguma dificuldade? A Bíblia mostra que ele é poderoso, mas a mesma Bíblia mostra que só Deus é todo poderoso. Independente do monte que for, ele falou: se você prostrado me adorar, Satanás diz para Jesus: tudo este reino eu vou dar para você, porque a mim foi dado. Se você prostrado me adorar, se você se ajoelhar para mim. E Jesus responde usando a Bíblia. Está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E Satanás saiu de fininho. A mesma Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus, ele se sujeitou a Deus, Jesus resistiu ao diabo, e o diabo que saiu. Mas nós vivemos numa geração que se o diabo bater o pé, os crentes correm. E nós precisamos entender que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz isso. Então, Jesus despojou os principados, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás e nos deu a vida, a oportunidade de vida eterna. Então no versículo 16 vem um portanto, e toda vez que tem um portanto é uma conclusão de um assunto. E aí Paulo vai trazer agora algo muito importante para a igreja de Colossos e para a igreja da transformação. Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer,
ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O que Paulo está fazendo aqui é o que a gente fala e tem propriedade para falar apontando com base bíblica. Não se forma doutrinas no Antigo Testamento. E nós temos uma igreja, e não digo igreja somente a transformação, a igreja na face da terra, a maioria delas está permeada de formar doutrinas no Antigo Testamento. Não se forma doutrina no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, a doutrina é judaica, a doutrina é judaísmo. Se fosse para continuar no judaísmo, não teria o cristianismo no Novo Testamento, na nova aliança. O Antigo Testamento é a antiga aliança, o Novo Testamento é a nova aliança. Jesus, quando ele pega o pão e ele parte, e vamos ter a ceia agora, ele parte o pão e disse, ele dá graças, o parte e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ele havia acabado de comer a Páscoa, celebrou a última Páscoa. Na hora que ele acaba de comer, Marcos, está escrito que, e tendo comido, vírgula, Marcos 14, 22, e tendo comido, vírgula, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Então a antiga aliança não é para a igreja. A antiga aliança é o judaísmo. Não podemos formar, e por isso que Paulo, não só nessa carta, mas em várias outras cartas, Paulo está aqui, ninguém vos julgue pelo comer. Por quê? Porque o judaísmo era cheio de não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Por exemplo, quando nós vemos ali o que a Bíblia mostra do sacerdote descendo de Jerusalém, e ali era uma descida, a estrada tinha cheia de curvas e cheia de ladrões. E quando o sacerdote passa, ele vê um homem meio morto. O texto da Bíblia está escrito meio morto, nem vivo, nem morto. E a Bíblia diz que ele passou de longe. Imagina que o homem está aqui no púlpito, aqui, mas está no chão. A estradinha era estreita, não era uma rua larga como a nossa. Ele viu aquele homem meio morto, ele não podia tocar. Não julgue pelo comer, beber, ou causa do dia de festa, da lua nova ou dos sábados. Daqui a pouco a gente vai ver o tocar. Então ele passou por longe e nem mexeu. Ele viu que não era esposa, nem filho, nem filha. Não estou nem aí, porque vai que eu mexo no homem e ele morre na minha mão. Ele estaria impuro, estaria imundo. Aí a Bíblia diz que atrás dele está vindo o seu ajudante, atrás do sacerdote, um levita. Aí ele olha lá e fala: se o meu chefe não mexeu, eu não quero nem saber. E passa de longe. Aí a Bíblia mostra que está chegando um samaritano. Quem era o samaritano? Os odiados pelos judeus. Samaritano não se dava com o judeu. O judeu, ele tinha muito disso. Não come, não bebe, não toca, cuidado com os dias de festa, lua nova, o sábado. O samaritano não tinha essas coisas. O samaritano olhou aquele homem, a primeira coisa que ele faz é descer da cavalgadora. Podia ser que era um cavalo, um jumento, um outro bicho. Ele desceu, olhou aquele homem, tocou nele, porque o sumo sacerdote só poderia verificar se fosse a esposa. Se morresse na mão dele, é a esposa dele. Se é uma filha, só se fosse solteira, porque a filha casada, o sacerdote não podia pôr a mão nela, porque ela era de outro homem. Então ele passa direto, porque ele não queria se contaminar. O samaritano, tanto faz como tanto fez. E o que ele usa ali? A lei do amor. E o samaritano desce, pega o homem, põe o homem na cavalgadura dele. O samaritano para a vida dele para acudir o homem que não tinha nada a ver com a vida dele. Aí ele pega aquele homem e leva ele numa estalagem, como se fosse um hotelzinho. Coloca o homem lá, fala: toma aqui um dinheirinho, cuida dele. Quando eu voltar, que eu estou indo ver uma coisa ali, caso fique mais caro, eu pago. É esse que é o ponto que diferencia o julgar pelo comer,
beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. A igreja não precisa observar esses rituais. Paulo está ensinando. Paulo era do ritual, porque Paulo era fariseu de fariseu. Paulo cumpria todo esse ritual. E Paulo está ensinando a não ficar cumprindo esses rituais. Olha o versículo de número 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Esse corpo se refere tanto ao nosso corpo, que é de Cristo, como a igreja sendo o corpo de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. E Paulo agora ele vem trazendo um conselho mais apertado, e ele diz no versículo 18: ninguém vos domine a seu arbítrio. Não deixa ninguém te dominar pela escolha deles. Eu e você não podemos ser dominados pelas escolhas das pessoas. E quantos de nós participamos de outras denominações em que as escolhas das pessoas era cumprida à risca? Aqui não pode usar brinco. Tira seu brinco. A Elísia não era para estar no culto com o brinco, se fosse naquela época. Por quê? Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade. Não, as irmãs são humildes, não pode usar brinco porque tem que ser humilde. Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Não, nós vamos adorar o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, eles são anjos. E pode ver quantos nomes de anjo tem por aí, fora os dois que a Bíblia mostra. A Bíblia só mostra dois nomes, um de um anjo e um de um arcanjo. Anjo é mensageiro, é carteiro. O nome dele é Gabriel, que mostra na Bíblia. E ele é como se fosse um carteiro, ele vindo trazer uma resposta de Deus. Para Daniel ficou preso nas regiões celestiais. E um outro erro é achar que o quartel-general dos anjos é o inferno. Todo mundo prega, no inferno lá o demônio está fazendo uma reunião e o seu nome foi citado. Quantas profecias eu ouvi disso? Aí você vai ver, no inferno só estão os pecadores, que não receberam a Jesus, que não se arrependeram de seus pecados. O inferno está cheio deles. E o inferno não é a última parte. O inferno é as pessoas que vão esperar o julgamento delas, para depois serem enviadas no lago de fogo e enxofre. Então, essa papagaiada, os demônios e Satanás fizeram uma reunião no inferno. Irmãos, o inferno é para baixo, e a Bíblia diz que os demônios e Satanás estão nas regiões celestiais. E aí o anjo Gabriel, trazendo a mensagem para Daniel, o profeta Daniel, do Antigo Testamento, ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia não é um homem. O príncipe da Pérsia é um demônio que comanda, que ele é um principado da Pérsia. Assim como no Brasil, tem um demônio que manda no Brasil. Debaixo dele tem os demônios que mandam nos estados. Debaixo dele tem os que mandam nas cidades. Debaixo tem os que mandam nos bairros. E debaixo tem, por exemplo, o tranca-rua. O serviço dele é criar desordem. Eles são demônios, mas são organizados. Assim como no reino de Deus, eles aprenderam com Deus. Deus é organizado. Ele mandou uma mensagem para Daniel. Esse demônio prendeu o Gabriel. Aí Deus fala, mas por que o Daniel está ainda me pedindo as coisas? Eu já mandei a resposta. Mas isso é para mim e para você entender. Deus viu quando o anjo ficou preso. Um dos atributos de Deus é saber de todas as coisas. Onisciente, onipresente e onipotente. Mas a Bíblia nos mostra uma narrativa para a gente entender como é que funciona. Aí Deus fala, Miguel, aí eu penso, chega o Miguel, aí eu já escuto a espada dele de fogo. Imagina uma espadona, porque ele anda armado, ele é como se fosse tropa de elite. Aí, sim Deus, eu imagino, sim Senhor meu Deus comandante. É um pensamento só. Aí Deus fala, o que aconteceu que a resposta não chegou para Daniel? Ficou preso lá com o príncipe da Pérsia. Miguel, solta ele agora. Miguel já sai e já está lá, mandando espadada na cabeça do demônio lá. O demônio perdeu, claro.
E o Gabriel não voltou para o céu, não. Missão dada é missão. E ele fala para Daniel assim, ó: desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Ah, eu quero ser porta-voz dessa mensagem desta noite. Você que está dizendo: Deus, parece que o Senhor não me ouve. E eu quero lhe dizer: desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Aleluia! Glória a Deus. Então não tem culto a anjo, não. Os anjos cultuam conosco o nosso Deus. Os anjos adoram conosco o nosso Senhor Jesus. Mas em Colossos estavam lá os falsos mestres, falsos bispos, falsos ensinadores, dizendo que tinha que ter culto aos... Tem um pastor nos Estados Unidos que um dia ele chegou na casa dele, depois do culto, aí ele falou lá: pessoal, vou ter que voltar na igreja porque eu esqueci o anjo trancado dentro da igreja. Eu vou falar para vocês, irmãos, é de chorar. É de chorar de cabeça para baixo. Você já pensou chorar de cabeça para baixo? Porque assim a lágrima desce aqui, né? E ao contrário, como é que vai sair essas lágrimas? É de chorar de cabeça para baixo. Um pastor, pai de uma cantora muito destacada no Brasil, e esse pastor falou essa miséria, que ele esqueceu o anjo trancado dentro da igreja. Isso não é anjo não, irmãos. Anjo não tem nada que atrapalhe o que eles precisam fazer para Deus. Não tem parede, pode estar dentro de um tanque de guerra, ele atravessa para lá e para cá. Pode ser de aço, parede de concreto. Irmãos, Pedro estava preso. E eu tinha uma igreja orando pela vida de Pedro. Ah, se nós entendêssemos que a nossa oração em conjunto, Deus faz proezas. E a igreja orando para que Pedro fosse solto. Tiago já tinha sido morto à espada. E as portas da prisão não foram abertas quando o anjo chegou. Foram abertas quando o anjo saiu com Pedro. E aí, precisa abrir porta para anjo sair? É porque essas pessoas não têm Bíblia, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. A palavra de Deus não está no coração deles. Porque a Bíblia mostra que um Pedro estava preso naquelas prisões e o anjo fala: vem e me segue, e sai arrastando ele. E as portas foram abrindo automaticamente, não tinha motor, mas elas abriam automaticamente. Aí vai falar com o anjo, ficou preso dentro da igreja. Eu queria ter um pouquinho o poder de Deus só para dar um peteleco assim. Sai para lá, rapaz. Você não fala a verdade para o povo, fica mentindo para o povo, enganando o povo. Então, irmãos, o texto ainda segue: envolvendo-se em coisas que não viu. Eles nunca tinham visto um anjo para falar que tinha que adorar anjo. E nós nunca vimos a Jesus, mas sabemos que Jesus deve ser adorado. Nós não o vemos, mas nós o percebemos, nós o sentimos. Nós cremos por fé, e a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Estando em vão inchado na sua carnal compreensão, ou seja, eles estavam cheios de inchaço. Crescer é diferente de inchar. Sabe quando você bate a sua perna, seu braço, aquilo até incha? Eu estava esses dias com essa parte da minha coxa, parecia que estava grávida. Eu punha a mão nela assim, isso aqui estava inchado. Por quê? Porque estirou o músculo da minha perna. E aquilo inchou. Inchado é diferente de crescimento. Crescimento é quando o músculo ele é quebrado, você vai para a academia, faz os exercícios com peso, o músculo quebra, ele regenera e ele cresce. Aí você vai no outro dia, quebra de novo e ele vai crescendo. Isso é crescimento. Agora, quando bate, incha, inchou para desinchar, entende? Então, eles estavam em vão inchado na sua carnal, na sua forma humana de compreender. E Paulo agora dá a machadada final no pé dessa árvore podre, morta. E ele diz: e não ligado à cabeça. Quando Paulo diz que eles não estão ligados à cabeça, Paulo revela que eles são hereges. E a cabeça do corpo é quem? Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. E Paulo diz assim: e não ligado à cabeça.
Existe uma diferença de quem Deus liga a Cristo, que é o cabeça. Esse corpo que eu tenho está interligado na cabeça. Então, ainda que seja a pontinha da minha unha, eu sinto quando eu bato aqui, porque está ligado na cabeça. Agora, se olhar esse copo de água, ou essa chave, o microfone, não estão ligados na cabeça. Ou seja, quando o meu corpo foi gerado, tudo foi conectado à cabeça. Então, Cristo sendo o cabeça do corpo que é a igreja, tudo que está nele está ligado nele. Tudo passa e vem para ele, que é o cabeça, que gerencia. E Paulo diz, esses hereges não estão ligados à cabeça, que é Cristo. E esse é o ponto. Pessoas que estão falando em nome de Jesus, estão falando em nome de Deus, mas não estão ligados à cabeça. Por isso é importante a gente entender o que estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo, quem está falando, por que está falando, e você precisa ir filtrando essas coisas. Não podemos abrir internet, YouTube, Instagram e tudo que a gente ouve lá e está falando em nome de Deus, é de Deus. Não, de maneira alguma. Porque estavam pregando besteiras na igreja de Colossenses. E Epáfras estava lá na prisão com Paulo. E não sabemos se Epáfras, que era o bispo ali, o responsável, o supervisor, se ele estava preso ou se ele foi visitar Paulo. Mas ele era uma pessoa que estava ligado à cabeça. Ali ele tinha uma função de presidir a igreja de Colossenses, e Paulo está apontando que aqueles que estavam ensinando heresia não estão ligados à cabeça. E aí ele diz, da qual todo o corpo, provido e organizado. Irmãos, quem provê tudo para você é a cabeça sua. Amanhã, a maioria de nós vamos acordar cedo e vamos para onde? Trabalhar. É a sua perna que vai ou a sua cabeça que manda? É a cabeça que fala assim, ó, você tem que trabalhar, meu filho, ou minha filha, você tem que trabalhar para receber, para aí depois você trazer comida e alimentar o corpo. Não é assim? Então, o cabeça que é Cristo, ele provê e organiza. E a cabeça organiza. Você acorda cedo, aqueles que têm o hábito, escova o dente. Não é? Depois vai lá e toma um café, suja de novo, né? Ou come um pão. E depois sai para o trabalho. Os que conseguem fazer isso antes de ir para o trabalho. Então a pessoa organiza. Preciso comer, preciso usar o vaso, preciso trocar de roupa, passar um perfume. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, ia para o Senai de manhã no ônibus lotado, que não, você nem precisava pôr a mão em nenhum lugar. Era só você ficar em pé que você já estava seguro. Porque não tinha como andar para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Minha vida foi assim, 1 ano e meio indo para o Senai, aos 14 anos. E aqueles que estavam com a mão nos negócios, imagina, a hora que ergui o braço, é misericórdia. Aquela subaqueira. E para voltar à tarde, aí o negócio vinha 10 vezes mais. Então, a cabeça, ela provê e ela organiza através do quê? Das juntas, e o dedo só consegue ir lá no creme dental, na escova, porque tem juntas e ligaduras. O que isso mostra? Que a igreja funciona desse jeito. Que Cristo é aquele que é o que pensa, aquele que provê, aquele que organiza, através do quê? Das juntas e ligaduras. Você é uma junta? Você é uma ligadura? Não importa onde nós estamos no corpo, nós precisamos estar no corpo. Aleluia! Nós precisamos fazer parte do corpo. Um é boca, o outro é orelha, outro é mão, outro é pé. Cada um tem a sua função. Porque tudo vai ser provido e organizado. Para quê? Vai crescendo em aumento de Deus. Nós vamos crescendo. A Bíblia diz para nós crescermos a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita. E aí Paulo vai trazer uma condicional no versículo 20 agora. Se, pois,
estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Paulo está pondo uma condicional, se. E agora? De fato, eu e você estamos mortos com Cristo? Sim ou não? Porque estar morto com Cristo, você precisa ter a ideia na sua mente que você está crucificado na cruz. Não é aqui o cravo, vocês sabem, né? Isso aqui é a história da caronchinha. Jesus foi crucificado aqui. O cravo não foi no peito do pé com o pé em cima do outro. E um cravo aqui. Não. Gênesis diz, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. O cravo foi aqui, ó. Porque no peito do pé tem osso. Depois você dá um Google e pega lá no Google, raio-x do pé. Você vai ver que no peito do pé tem um osso. Se foi pregado ali, está errado, porque a Bíblia diz que nem o osso dele se quebrou. Então, nem tudo que nós vemos na internet, nos filmes, a maioria está tudo fora do contexto bíblico. Então, se estáis mortos com Cristo, ou seja, se eu estou crucificado com Cristo. Porque tem gente que está crucificado com Cristo assim, ó. Aqui eu prego. A pessoa está assim na cruz. Ela está segurando. Aí, do nada, ela solta e sai da cruz. É que isso aqui não fica. Se soltar, ele cai. Mas a pessoa abre a mão e fala, vou descer da cruz. E o Cristo crucificado, ele estava pregado na cruz. Ele não desceu daquela cruz. Ele morreu naquela cruz. E Paulo está dizendo, se estáis mortos com Cristo, e estáis mortos, aqui fala a ideia, se vocês estão livres da vida terrena, da vida humana, se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, rudimentos fala de base, rudimentos fala dos alicerces, rudimentos fala das primeiras coisas. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Se nós estamos mortos com Cristo, por que a gente vai ter que cumprir ritual? Se eu estou morto com Cristo, não adianta ritual nenhum do Antigo Testamento. Porque a Bíblia mostra que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento matavam um cordeiro. Aquele sangue cobria o pecado, só cobria. Então, se eu pegar o meu anel, colocar aqui, o anel é o pecado. No Antigo Testamento, o sangue do animal cobria o pecado. O que tem aqui embaixo? Um pecado. Aí, vocês todos não estão vendo o anel, porque estão vendo uma cobertura sobre ele. Quando Deus, no Antigo Testamento, recebia a morte de um animal inocente, que morreu para cobrir o pecado de um culpado. Se erguesse, dava para ver o pecado. E a diferença de Cristo? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Cristo tira o pecado do mundo. Então você olha na mesa, não tem mais pecado. Essa é a grande diferença de um Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele tirou o nosso pecado. Então, se nós estamos mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que essas pessoas, esses heréticos, falsos mestres, carregavam as pessoas com ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como, agora vai vir uma lista, tais como, não toques. Pode ir para o próximo, olha lá, não toques, eu falei que ia vir para frente, não pode tocar. Não toca aqui não, que isso aqui vai te deixar imundo. Por exemplo, no Antigo Testamento, para um homem sentar numa cadeira, ele tinha que perguntar para todo mundo. Imagina, a gente chegar no culto, alguma menstruada sentou aqui, aí pensa a irmã que está, e sentou. Ninguém sentava. Porque se algum homem sentasse onde uma mulher menstruada sentou, ele se tornava impuro. O Jesus, quando está passando, e está tendo uma
passagem de um morto, que era o filho da viúva de Naim, ninguém encostaria naquele corpo, porque se tornaria imundo. E a Bíblia mostra que Jesus vai e toca no esquife. E eu já vi pregador dizer que Cristo era músico, que Cristo tocava esquife. Esquife era o caixão daquela época. É a mesma coisa que num culto fúnebre hoje, alguém tocar no caixão. Aquilo é esquife. E Jesus vai lá e toca o esquife. E aquele morto ressuscita. Jesus não ressuscitou apenas um morto. A viúva perdeu todas as esperanças. Perdeu o filho. Ela já tinha perdido o marido. Não sei quantos filhos ela já tinha perdido, mas eu sei que ela já tinha perdido o marido, que além de ser o amor da vida dela, era o único que poderia prover alimento até a morte dela. Aí ela enterrou o marido, aí ficou o filho, que seria o provedor de ela ter um sustento e uma vida digna até a morte dela. E o filho morreu. Ela perdeu todas as esperanças. Aquela mulher estava indo enterrar a última esperança da vida dela. Mas Jesus estava a caminho, e eu quero dizer para você que Jesus está a caminho. Aleluia! Ele está a caminho. E ainda que as esperanças todas morreram, o único que pode ressuscitar mortos está a caminho. Então, não podemos ficar aceitando essas doutrinas e nem a igreja de Colossos, como a lista que Paulo vai dar. Não toques, não proves, não manuseies, Paulo pergunta, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos... Olha aí, se eu sou você, eu destacava isso na sua Bíblia. O que mais existe nas igrejas são doutrinas dos homens. Não pode usar anel, porque anel é pecado. Você pensa que eu usava anel? Sem ser um formado em teologia, não podia usar. Porque a religião da igreja que eu estava, a doutrina dos homens, eles não permitia que a gente usasse. Você pensa que eu usava pulseira? Você pensa que eu usava barba? Quando eu fui ver minha barba, ela já estava branca. Por causa da doutrina dos homens. Eu respeitava. E eu via que essas baboseiras não estavam na Bíblia. Mas eu respeitava essas baboseiras. Até que eu falei, chega, estou fora, para o ônibus que eu quero descer. Hoje nós somos livres para pegar um texto desse e dizer, não podemos ficar atrás de doutrina dos homens. Você não está aqui para me agradar. E eu não estou aqui para fazer doutrinas de homem para que vocês cumpram e eu fique feliz. Imagine que eu já precisei dizer, e eu falava, o pastor Ciro é testemunha disso, ele não está aqui hoje porque está trabalhando, a Val e alguns outros irmãos já ouviram eu falar assim, olha, o pastor presidente falou que não é para os jovens vir no culto com calça rasgada. Era forte essa moda, uns 10 anos, 12 anos atrás, a Nair estava lá, lembra disso, e eu falava assim, quem está mandando é o presidente, para mim não tem nada a ver. Os jovens aí não podem vir de barba. Quem está mandando é o presidente. Para mim, tudo bem. As irmãs não podem ir de brinco. As irmãs do círculo de oração não podem ir de brinco e de batom. Senão tinha que tirar do grupo. Eu não penso assim, irmãos, mas é a ordem do presidente. E eu punha tudo na conta dele. Tudo na conta dele. Por quê? Porque isso não está na conta de Jesus. E aí a gente vai até um ponto que a gente fala, até quando que eu vou ficar aturando essas doutrinas de homem? Então está aí, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos... Jesus combateu em Marcos capítulo 7, que aquele povo honrava ele só com o lábio e o coração estava longe. Vou falar um negócio aqui para você pensar. Domingo é um dia da gente saber onde está o coração dos outros. Domingo. Está um auê no Instagram. Porque vamos ver o jogo e depois a gente adora a Deus. Depois.
Peraí, Deus é para ficar para depois. Não. O culto não é tal dia, 6 horas, e ainda é ceia do Senhor. Ceia. Peraí, o que é mais importante para mim? O jogo do Brasil? Deus em primeiro lugar sempre. E esse é um dia que a gente vai ver onde está o sacrifício e o coração do povo. Está aí. Vamos sacrificar o quê? O jogo ou sacrificar de adorar a Deus e deixar Deus para depois? Vamos cancelar o culto? Não, de maneira alguma. Primeiro a Deus. A seleção que espere. Porque primeiro nós vamos adorar ao Senhor. É ceia do Senhor. É o dia que comemoramos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu tenho visto muitos pastores, não, precisamos, porque vamos estar com a família. Uai, e o dia que não tem jogo, aí você vai ficar onde? Você vai no culto ou com a família? Então, onde estão os nossos princípios? O que está a nossa valorização? E eu tenho visto isso daí, irmãos. E começa pelas pequenas coisas. Esses pastores abrem mão dessas coisas, amanhã o povo vai ter força para falar para ele, ó, festa de São João, cancela o culto, porque nós vai bater batuque para o São João. A Venezuela lá, quando deu o terremoto, eles estavam batucando para o São João. No ano passado, eles implorando para Deus libertar eles da mão do Maduro. Foram libertos, e agora vai bater o batuque para o São João. Olha lá o que deu. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que é um princípio divino. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E eu já fui crente quando eu era cooperador, jogo do Corinthians, eu ficava olhando o culto e esperando os fogos. Estourava os fogos, eu no culto, Corinthians! Deus me libertou dessa miséria. Estou nem aí com o Corinthians, faz mais de 15 para 20 anos. Tchau. Estou nem aí para a seleção. Tchau. Eu estou aí é com o meu Deus. Ser fiel a Deus. Honrar a Deus. Não, mas a seleção só joga de 4 em 4 anos. Meu Deus joga todo dia. E no melhor dia que ele jogou com o filho dele para salvar a minha vida e morrer na cruz do Calvário. Então não troco esses valores. As quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo dos preceitos e doutrina dos homens. Irmãos, cuidado com a doutrina dos homens. Aqui, já falei e repito, 7 anos nunca criei uma doutrina que o povo tem que cumprir. Nunca. Os que estão aqui há mais tempo são testemunhas. Nunca falei, ó irmãos, na nossa igreja aqui tem que vir todo mundo de saia. As mulheres de saia, os homens de calça. Nunca. Mas nunca. Isso é doutrina de homem. Já expliquei que a calça era da mulher. Um outro dia eu toco nesse assunto, não é assunto de hoje. Mas a calça antigamente era das mulheres debaixo das túnicas para segurar o trapo de imundícia. Como é que você acha que o absorvente parava no meio das pernas das mulheres há 2000 anos atrás? Aí como que esse mesmo absorvente parava na perna das mulheres há 3000 anos atrás, na época de Abraão? O que segurava isso daí? Você acha que tinha calcinha? Era calça. Os homens só usavam ciroulas, os homens, quando ele era sumo sacerdote para entrar no santíssimo lugar, que era onde estava a arca. Deus mandava, não entra só de vestido aqui não, coloque ciroulas, que eram calções, cuecas grandes. Você vê que Davi não usava cirola, porque quando a arca está chegando, ele está pulando tanto que aparece o órgão dele. E a mulher dele fica brava, violentamente brava. Por quê? Porque ele pulou, o vestido ergueu e apareceu o negócio que não era para aparecer. E ali a discussão não foi pouca, não. Por quê? Porque a calça era de homem? Claro que não. Mas não é assunto para hoje. Vamos seguindo aqui. As quais, na verdade, as quais têm, o que Paulo diz sobre as doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Sabe aparência? Imagina na época de Paulo, nós na época de Paulo, a igreja aqui na época de Paulo, a gente ia pregar assim, as quais têm, na verdade, algum sabor de sabedoria. Entendeu? Isso que ele está falando, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Aparência não quer dizer nada.
Eu cheguei esses dias num depósito que eu vi ele crescer, chamado Santa Isabel, lá em Hortolândia. Desde que eu sou gente, mudamos para Hortolândia em 1975. Eu vi esse depósito, já estava aberto já. Nós estamos em 2026. Cheguei lá, sábado agora, sabe o caninho que liga a água na pia? Aquele caninho branquinho, que custa R$6. Cheguei com flexível. Você liga no cano, e aí você liga aqui, a torneira está aqui. Aquela caninho branquinho. Cheguei com um desse na mão, mas querendo comprar uma torneira de R$1.000. Mas eu queria antes ver o flexível. O vendedor olhou para mim assim, e já saiu andando para o outro lado. Porque ele falou, vou perder tempo com esse cara com R$6, mas eu queria uma torneira de crente. Eu não compraria à vista, falaria, faz em 12? Passa aí no cartão, 100 por mês, não é paga. O coração entrou para comprar o flexível e a torneira. Meia volta, vamos ver. Saí de lá, montei no carro e fui comprar em outro. Falei, vou gastar o meu dinheiro em outro lugar. Fui lá perto da Bocha ali, esqueci como é que chama ali, Leroy. Fui lá no Leroy, me atenderam bem, e eu procurando primariamente a mangueirinha de R$6. Aí fui nas torneiras, nenhuma agradou, voltei para casa sem a torneira, fui lá na esquina da minha casa, tem o barateiro, eu comprei lá a mangueirinha. O depósito deixou de vender, porque olhou para a minha aparência. Eu só estava com uma mangueirinha de R$6, mas ele não sabia que eu também queria comprar uma torneira. Daquela que você aperta para cá, vira para lá, assim. Sabe aquelas de crente? Aparência. Esses caras que pregam a doutrina dos homens, as quais, na verdade, tem alguma aparência de sabedoria, tem sabor. Hoje o chocolate que você compra, se você comprar qualquer doce, você lê o chocolate, procura ver se tem sabor. Porque se está escrito sabor chocolate, não é chocolate. Sabia disso? Aquilo é açúcar com sabor chocolate. Sabe quando você toma aquele suco, os que são das antigas aí, a Aline, acho que foi dessa época aí, tinha na sua época? Que suco? Tinha, irmã? Ah, a irmã já entregou, já tinha. E a Aline quer comprar, né? E aí, o que suco? Oi? Nós fazia, isso era a nossa Coca-Cola. Aquilo tinha sabor o quê? Laranja, sabor uva, tinha sabor de tudo. Mas tinha fruta ali? Não tinha fruta. Então, o que Paulo está aqui dizendo? Tem aparência de sabedoria. Não passe batom, porque a Jezabel usa batom. Aonde que a Jezabel usava batom? Não, porque ela está cheia de pulseira e brinco parecendo a Jezabel. Não é assim que vocês ouviam? Mas onde que mostra que a Jezabel estava assim? Ela fazia pinturas no rosto dela de acordo com o Deus que ela servia. É diferente de uma irmã colocar um batom para ficar com uma, como é que chama? Aquele que põe no cílio? Rímel. É diferente de usar um rímel. Você não está colocando ali para adorar a Deus nenhum, a não ser o seu Deus, para ficar mais bonita, não é? Então, essas coisas, na verdade, têm aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da... Estou falando que é só sabor? Ou seja, quantas pessoas morreram servindo a Deus, obedecendo doutrina dos homens, achando que agradava a Deus e, na verdade, estava satisfazendo a imposição colocada como se fosse vontade de Deus, mas nem estava na Bíblia. Então, olha onde que Paulo está mexendo. E eu fico impressionado de ver como é que as igrejas por aí pregam ainda seus usos e costumes. Para agradar quem? Está aqui, ó, sabor. Só tem sabor, mas não é. Como é que nós vamos agradar a Deus? Nós vamos agradar a Deus se afastando do pecado, andando com a verdade, deixando de mentir, deixando de falar mal dos outros. Daqui a pouco Paulo vai entrar nesses assuntos aqui. São os assuntos para frente. Então, capítulo 3 e a conclusão de Paulo. Portanto, tem outro portanto, a conclusão do assunto que acabou de
de acontecer. Só que já é o capítulo 3. Portanto, quando você ler a Bíblia, não é porque mudou o capítulo, mudou o assunto. Então, esse assunto que vai entrar no capítulo 3, ele está conectado no capítulo 2. E Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, você morreu com Cristo, não foi o que ele falou nos versículos anteriores? Agora ele já vai falar de ressurreição, ou seja, você morreu, então agora você vai ressuscitar. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o que nós precisamos buscar? As coisas que são de cima. Versículo 2. Então você precisa buscar as coisas de cima. Depois que você busca, pensai nas coisas que são. Então, é muito importante quando você lê um texto na Bíblia, ter atenção no verbo. Buscar as coisas de cima é um verbo, buscar. Segundo verbo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da... Domingo nós vamos buscar os quê? As coisas de cima ou as coisas da terra? Por quê? Muito bem. Porque no versículo 3 diz aí: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Será que todos nós estamos mortos? Quando recebemos a Jesus, nós fomos vivificados. Não foi isso que Paulo falou no começo desse estudo? Ele falou isso. Vocês estão vivificados, tornaram a ter vida. Agora Paulo está falando, nós morremos com Cristo. Ele morreu. Vocês lembram dos 3 mosqueteiros que tinham uma fala assim? Um por todos, todos por um. Ou você está assim com Cristo, ou você está fora. Nós estamos com Cristo, então nós estamos mortos. Se ele morreu, logo todos morremos. Então as coisas dessa terra precisam estar mortas dentro de nós. Então, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, olha isso, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo voltar, você que buscou as coisas de cima, você que pensou nas coisas de cima, você que morreu com Cristo, você que ressuscitou com Cristo, quando Ele voltar, você vai estar com Ele. Por quê? Porque você é dele, você viveu uma vida para Ele. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, o que é a nossa vida? Quem nos deu a vida? A Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele me deu vida, Ele te deu vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E encerrando, mortificai, olha o verbo, mortificai. O que é mortificar? É matar. Eu preciso matar dentro de mim esse velho Adão. Eu precisei matar o corintiano. Eu precisei matar o cara que torcia para o Brasil na Copa. Eu precisei matar aquele cara que era o mulherengo. E eu precisei matar aquele cara que era o velho André. E todo dia eu estou mortificando esse André, o velho André. Todo dia, você precisa todo dia. O André que ia atrás de droga, o André que aprontava 1000 coisas. Todo dia eu estou matando esse André. Todo dia eu estou lá assim, não fumo mais, hoje eu não vou fumar. Eu parei com 21 anos, estou com 54. Todo dia eu falo, de novo estou matando o leão hoje. A cocaína, desde os 21, estou matando todo dia o velho André. Todo dia. Todo dia. Mortificai. Eu lembro todo dia, desde os 21, já estou com 54. Glória a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Pensa, eu namorava com 3 mulheres no mesmo tempo. Você tem que ser malabarista. Eu saía da casa de uma já inventando uma mentira que eu tinha que ir para minha mãe, e já ia na casa da outra, ficava 2, 3 horas, já punha outra mentira, já ia para a casa da outra, eu não consegui vir, porque aí você vivia uma vida de miséria. Às vezes chegava uma no portão, eu saía para a porta do fundo e tinha um terreno que dava na outra rua.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É assim que o André vive, mortificando. Todo dia, cocaína, vai para lá. Às vezes eu estou lá na loja, assim, eu falo para a Adriana, acabei de sentir o cheiro. Olha, faz dos 21 anos, estou com 54, faz quantos anos isso? E parece que passa aqui debaixo do nariz, em cima do bigode. Eu falo, Satanás, vai para lá com essa miséria. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí aqui Paulo vai dar uma lista que o André está mortificando, e você precisa mortificar essa lista aí, ó. A fornicação, eu precisei mortificar. Fornicação, a impureza. Impureza é o quê? Luxúria. E o que é luxúria? É um desejo intenso e descontrolado por prazer. Tem que mortificar. A afeição desordenada, é o desejo pecaminoso. A afeição desordenada. A vil concupiscência. O que é vil concupiscência? Os desejos imorais, os desejos desprezíveis. Precisa mortificar. E a avareza, que é a idolatria. As pessoas avarentas, o que traz a avareza? É a pessoa desejar ter muito mais do que ela precisa. E isso é um pecado grave. É a pessoa, até mesmo, ela está num lugar, congregando num lugar, e ela fala, mas eu não vou dar oferta não, estou precisando amanhã. Não, todos nós ajudamos a manter. E essa avareza na nossa vida é pecado. E é chamado de idolatria. Por quê? Porque a gente se coloca, o meu dinheiro é para mim. Ou o meu dinheiro é para ajudar a manter e a fazer a obra de Deus avançar. Então, a avareza é aquele desejo assim, meu, dinheiro, não pode sair, só pode entrar. E quando Jesus ensina que quando a gente reparte, multiplica. Reparte, multiplica. Então, Paulo nos dá essa lista, e a Bíblia diz que pelas quais coisas, quais são essas coisas? Essa lista que Paulo acabou de falar. Vem a ira de Deus sobre os filhos da... Irmãos, filhos de Deus são diferentes de filhos da desobediência. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você, estudando e lendo toda a Bíblia, você vai ver que lá no Antigo Testamento, a derrota do povo, a derrota dos reis, a derrota de profetas, a derrota de sacerdotes, foi tudo por causa da desobediência. A derrota no jardim do Éden foi por causa da desobediência. E a derrota que pode ser na sua vida é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. Isso é a palavra da Bíblia. Desobediência é o que nos faz derrotados. E não podemos ser filho da desobediência. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis. Eu era um filho da desobediência. Nós éramos. Hoje nós somos filhos de Deus. Só vou ler o versículo 8 para gravar no vídeo. Mas agora despojai-vos também de tudo. Além de você não cumprir fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é idolatria, você tem que despojar. É tirar. Como se você tira uma roupa. Despojais da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Irmão, tem tanto crente contando mentira o dia inteiro. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus. Não expliquei esses dois porque é só para registrar onde nós paramos. Quarta-feira voltamos aqui, se Deus permitir. Amém? Valeu a pena vir hoje? Amém. Aprendemos com a palavra, né? A palavra de Deus, por si só, ela já nos explica, só basta a gente abrir. E aí os homens querem complicar. Não, eles deixam o livro e começam a colocar as doutrinas dos homens. Então, olha o trabalho que estava acontecendo na cidade de Colossos, na igreja de Colossos. E essa carta também era para ser lida na igreja de Laodiceia.
Então, é muito grave o que acontecia nas igrejas e o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu e você precisamos defender a palavra de Deus e mostrar aquilo que está escrito. Vamos de pé? Vamos agradecer a Deus? Você que está em casa, quarta-feira que vem, 7h30, estaremos aqui, reunidos, estudando a palavra de Deus. E todos vocês estão convidados. Domingo, 6h nós temos culto aqui. Está convidado. Giovanni, seja bem-vindo. Consagração, obrigado, tá. Vamos ter a consagração sábado às 10 horas, das 10 às 11. A gente vem, hora das 10 às 10h30, se possível venha em jejum. Aí, das 10h30, a gente ouve uma palavra e 11 horas encerramos com um café medroso. O que é o café medroso? O café corajoso, ele vem sozinho. Ele fala, não, eu vou sozinho que eu sou corajoso. E o café medroso, ele vem com pão, presunto, queijo, mortadela, com bolo. Ele é medroso, ele traz um monte de gente com ele. E aí, se você sentir, traz aí o pão, traz aí o queijo, traz a mortadela, traz o bolo. Né? Cada um traz uma porção, e todo mundo junto faz um banquete. Santo Deus, nós te damos graça por esse culto, por esse estudo, por essa oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A tua igreja foi bendita ao sair de sua casa e a tua igreja é bendita a voltar para a sua casa. Guarda o teu povo, Pai. Nós somos gratos a ti por todos esses anos que servimos ao Senhor neste lugar. A sua bênção tem estado e temos visto a tua bênção sobre a tua igreja. Nós temos visto o seu cuidado e a sua proteção e provisão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, Senhor. E nós somos gratos por tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Nos leva guardados para nossas casas, nos livra de todo o mal, nos livra do homem maligno, nos livra, Senhor meu Deus, de assalto, de roubo, de quebra dos carros. Nos protege, Pai, nos livra de todo o mal. Assim nós oramos, pedimos as suas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Porque se Deus é por nós, operando Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos digamos amém.